Daqui a pouquinho ele volta. Olha só, nós comemoramos essa semana o Dia Internacional do Homem e também o mês da preservação, aliás, da prevenção ao câncer de próstata. E para falar de saúde masculina, eu recebo aqui nos estúdios o Dr. Theo Rodrigues, médico urologista, chefe do serviço de urologia do Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi, o HGG. Vou aqui cumprimentá-lo. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aos nossos estúdios. Vamos sentar porque é um assunto que eu preciso estar sentado, protegido aqui, porque nós estamos no Novembro Azul, né, doutor? Mas não precisa ter medo? Não, lógico que não. Isso aí não é obrigatório, a gente vai oferecer, é um recurso a mais, mas só para quem aceitar. A pessoa não querendo, mas é importante para a saúde. Não é obrigatório fazer o toque. Lógico que é um passo do exame físico, ele vai no médico para isso, para saber se tem alguma doença ou não. E a gente faz parte do exame, fazer o toque retal para saber se tem algum problema na próstata. É um exame importante, dá algumas informações que nenhum outro exame dá. Doutor, existe algum exame que já substitua o toque ou não? Não, na verdade, essa é uma pergunta muito comum, mas o toque ele faz parte do exame físico. Tem alguns exames melhores do que o toque, né, a ressonância, mas ele não é para todo mundo. A ressonância é só quando você tem alguma suspeita, ou não, quando tem alteração do exame de PSA, ou quando tem alguma alteração do toque. A gente não faz ressonância para todo mundo como screening de câncer de próstata. Entendi. Mas além do câncer de próstata, doutor, na urologia trata-se também de outras doenças, outras patologias que acometem a saúde masculina. Uma saúde, diga-se de passagem, muito negligenciada por conta aí de uma cultura muito machista, né? Vários fatores que levam o homem a ir menos do que a mulher no médico, né? Uma é o que você falou, o homem culturalmente, ele acha que não precisa, que ele já é o super-homem, o dono, mantenha a questão da cultura de ser, não onipotente, né, mas de ser super-herói, de não precisar de cuidar da própria saúde. Quando ele precisa de cuidar da própria saúde para manter a saúde da família, senão ele não vai conseguir fazer isso. Então, é importante que o homem vá no médico. Essa semana não é só do câncer de próstata. Câncer de próstata é uma das doenças que acometem o homem, mas o homem pode ser acometido por diversas doenças da próstata, do testículo, que são exclusivamente do homem. Inclusive, o homem tem uma saúde bem pior do que a mulher, né? Ele morre 7 anos mais cedo, em média. O homem morre mais rápido justamente por essa negligência, né? Eu vi um dado, antes de nós entrar no assunto do próprio câncer de próstata, eu vi um dado assustador, que foi, eu não vou precisar os números agora nesse momento, mas números altíssimos de amputações penianas relacionados à falta de higiene masculina, doutor. Isso é uma realidade mesmo ou eu estou enganado? Infelizmente, isso acontece com uma frequência bem maior do que o necessário. Câncer de pênis é considerada hoje uma doença evitável. A gente consegue evitar doenças como câncer de pênis com boa higiene, operando fimose precocemente. Então, assim, isso tudo cultural. Os índices maiores de câncer de pênis são nos estados mais pobres. O lugar onde tem mais câncer de pênis no país é no Maranhão, né? É a maior incidência relatada. E isso tudo é evitável. Basta orientar direito a população e procurar o atendimento médico urologista precocemente, né? Em geral, o câncer começa 1 ano antes, a lesão aparece 1 ano antes do paciente procurar o médico. Então, assim, é importante, apareceu alguma lesão no pênis, no caso, né? Que não está normal, não desapareceu em 15, 20 dias, essa lesão tem que ser revista pelo médico. E o câncer de pênis, ele pode ser revertido sem amputação? Depende do estágio. Ele pode ser revertido sem amputação, alguns tratamentos com ressecção, com medicações que queimam a lesão, mas depende do estágio. Se for no estágio inicial, a gente consegue tirar só a pele ou só raspar a lesão, fazer uma cirurgia minimamente de retirada e consegue retirar assim o câncer e ficar curado. Quais os fatores de risco? Já falamos do câncer de pênis, agora vamos voltar para o câncer de próstata. Há fatores de risco que aumentam a possibilidade do homem evoluir por câncer de próstata? O câncer de próstata, ao contrário do câncer de pênis, não é uma doença evitável, mas a gente consegue fazer uma prevenção secundária, né? O que é uma prevenção secundária? Diminuir os fatores de risco para a gente conseguir reduzir a incidência do tumor. Então, primeira coisa, o que serve para o coração, em geral, serve para a próstata. Atividade física,
evitar estresse, evitar obesidade. Isso tudo está relacionado com câncer de próstata também. Alguns fatores não são modificáveis. A idade, né? Quanto mais idoso, maior a incidência do câncer de próstata. Quanto mais, a histórico familiar também não é modificável, mas acende uma luz amarela para a pessoa procurar o médico, para ela ir atrás e fazer uma prevenção também, né? Então, se você tem pai, irmão ou avô com câncer de próstata, tem que se procurar um urologista, porque a sua chance é maior. Fator étnico, a raça negra, ela é mais afetada do que a raça branca. E, em geral, a alimentação saudável, evitar estresse, ajuda a reduzir o câncer de próstata também. E vivemos em um mundo de estresse. Um mundo em que o próprio cotidiano, o dia a dia no trabalho, nos levam a um estresse muito elevado no dia a dia. Como que evita o estresse, doutor? O que você diz para os seus pacientes quando você fala assim, evita o estresse? Porque a obesidade, a atividade física são decisões do paciente, né? Ali, responsabilidade do paciente. Mas e o estresse que depende do meio externo? O que depende do meio externo, a gente raramente consegue modificar, né? Lógico que cada um tenha as suas questões familiares, de trabalho, de vida, mas procurar não trazer isso para dentro de casa aí, lógico que tem as preocupações financeiras de todo mundo, doença na família, mas procurar ter o que a gente pode mudar, ter uma vida boa em termos de sono, de qualidade de alimentação, de se programar uma saúde boa, falar, olha, eu não vou ficar até 8, 9 horas da noite trabalhando, vou parar e vou fazer uma atividade física. Isso tudo ajuda a controlar não só o estresse, mas os outros fatores também, a obesidade, e acaba melhorando o sono, a gente consegue produzir mais no outro dia e acaba reduzindo o estresse, sim. E a relação do tabagismo e do alcoolismo com o câncer de próstata? Essa relação com o câncer de próstata especificamente é uma relação baixa. O tabagismo e o alcoolismo têm uma baixa correlação com o câncer de próstata, embora são dois fatores que reduzam demais essa sobrevida do homem em relação à mulher, né? O homem fuma mais do que a mulher e o homem bebe mais do que a mulher. E isso reduz a vida do paciente, a vida das pessoas, mas não em relação à próstata. A partir de que idade se deve procurar um urologista? Ou não tem idade? Não tem idade, né? O urologista trata desde a criança lá que nasce com problemas no rim, problemas no testículo que são congênitos, e trata dos adolescentes que têm problemas hormonais, que têm os testículos não descidos, até os jovens que têm cólica de rim, e os adultos mais, as mulheres que começam a ter incontinência urinária, né, que começam a perder urina, os homens que começam a ter dificuldade para urinar devido à próstata. Então, assim, vai de todas as idades, depende da necessidade. O check-up com o urologista, ele deve ser, se você não tem nenhum desses problemas, assim, ao redor dos 40 anos, o ideal é que você faça uma visita para o seu urologista para saber se você precisa de algum tipo de acompanhamento específico. Problemas relacionados à sexualidade podem colaborar com o desenvolvimento de alguma patologia na próstata? Haja visto que a próstata produz ali um lubrificante, diga-se de passagem, se eu estiver errado, o senhor me corrija, no momento da ejaculação masculina? A próstata produz a maior parte do líquido ejaculado, vem da próstata mesmo, é produzido na próstata e armazenado na vesícula seminal, mas ele é produzido na próstata. Existem estudos, essa é uma pergunta interessante também, pouca gente sabe disso, mas existem estudos que mostram que homens que ejaculam mais têm menos chance de ter câncer de próstata. Não é oficialmente comprovado estatisticamente, mas existe uma probabilidade muito boa de que quem tem uma vida sexual mais ativa tem menos doença da próstata. Porque em tese está eliminando ali toxinas junto com o líquido. Perfeito, a teoria é essa, né? Mesmo. Então, assim, Batistinha, você é uma pessoa que tem cara que tem uma vida ativa ainda, sexualmente falando, né, Batistinha? Tem? Então você já foi no urologista, procurou atendimento de saúde? Eu não fui e gostaria de ir, já vou fazer uma pergunta. Como é que é, Batista? Eu não fui, mas eu vou fazer uma pergunta para o doutor agora. Você quer fazer uma pergunta? Não. Doutor, eu urino mais ou menos umas 10 vezes à noite. É normal? Não é normal, né? Atrapalha seu sono, isso
Pode ser ou da bexiga ou da próstata, ou pode ser uma inversão do ritmo de eliminação de urina, né? Que geralmente a gente urina mais durante o dia e menos à noite. Mas geralmente é um problema da próstata. Né? Então você pode estar com... O mais comum é ser uma hiperplasia benigna da próstata, que é um crescimento que a maioria dos homens apresenta. Mas que não tem a ver com câncer de próstata. Essa hiperplasia, ela é natural do homem, ela cresce até o fim da vida do homem, a próstata? Justamente, a próstata ela vai crescer em quase todo mundo. Não em todos os homens, depende novamente do histórico familiar, da taxa hormonal de cada pessoa, mas ela tende a crescer até o final da vida de todo mundo. Muito bem. E ela crescendo, naturalmente, ela pressiona a bexiga? Seria esse um mecanismo? Qual que é a relação com o sistema urinário? A próstata, ela fica na saída da bexiga. Então, e o canal de saída da urina, que chama uretra, ela passa por dentro da próstata. Então, passa por dentro? Passa por dentro. Então, quando a próstata cresce, ela acaba espremendo essa uretra e o canal de saída, a via de saída, acaba ficando mais fina. E aí dá dificuldade para a pessoa urinar, a pessoa tem dificuldade, levanta muitas vezes, como é o caso do Baticinha à noite, mas isso é reversível, a gente tem tratamentos bons para isso e funciona muito bem, melhora o sono da pessoa, melhora a qualidade de vida. Muito bem, é importante. Tem uma pergunta? A idade, a partir de qual que é a idade? A partir dos 50 é obrigatório ou não? Então, como a gente estava falando aqui mais cedo, nada é obrigatório, né? Tudo é discutido com as pessoas. Mas a partir dos 45 anos, para quem tem familiar ou para quem é de raça negra, é ideal que você vá no urologista discutir essa possibilidade de se fazer o exame, né? E para as pessoas que não têm nenhum tipo de parentesco, a partir dos 50, o ideal é que você também troque essa ideia com o seu urologista para ver se você já está na idade de começar a fazer essa prevenção secundária. Muito bem, doutor. E sendo identificado ali alguma alteração na próstata, quais são os passos? Vai direto para químio ou vocês avaliam uma radioterapia? Como que trata? Porque eu imagino que a pessoa recebendo o diagnóstico de um câncer, naturalmente ela fica com o psicológico também extremamente abalado, né? É importante lembrar que câncer de próstata é uma doença que às vezes não precisa nem tratamento, dependendo da idade, dependendo do grau de agressividade do câncer de próstata, a gente às vezes opta até por não fazer nada. Não é a conduta mais realizada, mas em alguns casos a gente faz isso. Mas quando precisa de tratar, cirurgia e radioterapia são as mais utilizadas. Quimioterapia, é muito raro a gente iniciar esse tratamento com quimioterapia, não sei em fases muito avançadas. Então a maioria vai para a cirurgia ou para a radioterapia hoje em dia. Qual a evolução metastática do câncer de próstata? O câncer de próstata demora muitos anos. Primeira coisa, o câncer de próstata ele demora muitos anos para dar sintoma. Então, assim... Silencioso. Quando ele dá sintoma, às vezes já passou muito tempo da hora de tratar, ele já está com metástase no osso, que é o mais comum, principalmente nos ossos da bacia e nos ossos da coluna vertebral. Então, quando a pessoa já inicia o sintoma do câncer com esse sintoma, ele realmente já passou da fase de cirurgia, já passou da radioterapia. Felizmente, não é o nosso dia a dia. O nosso dia a dia é pegar aquela doença localizada, que você faz alteração do toque, faz alteração do PSA, você investiga, faz uma biópsia, ela vem positiva e aí sim a gente vai tratar, muitos anos antes da doença se manifestar. E aí o tratamento é muito bom. O tratamento a gente consegue 80%, às vezes 90% de cura, se for no estágio muito inicial, até 90% de chance de cura. Uma vez eu acompanhei um paciente, doutor, com metástase relacionada à próstata, justamente com o que você falou no ilíaco, né, e até na coluna vertebral ali subindo metástase, ele precisou fazer uma abordagem cirúrgica, pois estava sofrendo muitas dores na coluna em relação a isso. A abordagem cirúrgica para esse controle ortopédico é possível mesmo sendo metástase? Hoje em dia, falando hoje em dia? Mesmo para os pacientes que têm metástase, o tratamento ainda assim prolonga muito a vida. Então, eu descobri, já estava tarde, mesmo assim a gente tem bloqueio hormonal, tem quimioterapia, tem o tratamento, lógico, esse paciente, o mais comum é sofrer uma fratura de coluna por metástase ali, o osso vai ficando muito ralo e acaba cedendo. Mas tem a cirurgia ortopédica, você vai operar lá, fazer uma artrodese e conseguir
colocar a coluna de novo no eixo. A resposta é muito boa, o paciente vive muitos e muitos anos mesmo com metástase. Ainda bem que temos o Novembro Azul para nos lembrar que temos que ir no médico, né, Batistinha? É verdade. Marcão aqui também, a gente tem que lembrar às vezes, porque geralmente, hoje em dia já não é regra, naturalmente temos as mulheres independentes, doutor, mas geralmente o homem é o provedor da casa. Então o homem ele trabalha a semana inteira, quando chega o final de semana, ele quer aproveitar a família, quer descansar, então fica aquela falsa sensação, atenção, a falsa sensação de ali não ter tempo para ir ao médico, só que precisa ter aí reservado para fazer um check-up, tanto cardíaco quanto da próstata com o urologista e etc., mesmo se não tiver sentido nada, pois nós sabemos, a partir de agora, dessa entrevista, que é um problema silencioso, né? É um problema que, quando a gente previne, é muito mais fácil de tratar. Então, esse autocuidado que você está falando é muito importante, né? Os homens não têm essa cultura. A gente precisa estabelecer, esse Novembro Azul vem para lembrar dessa cultura do autocuidado. Falar, eu tenho que estar bem de saúde para poder cuidar da minha família, da minha esposa e dos meus filhos. Estava vendo outros dados hoje. Eu leio muito dados científicos em relação à saúde. E a gente está falando da saúde do homem. A IST, os ISTs, né, que temos aí oferecendo risco sexual para o homem, para a mulher, para todos, está cada dia mais evidente, principalmente agora parece que temos aí, eu vou até chamar de epidemia, talvez a primeira emissora que está chamando de epidemia de um surto de HIV no país. Os cuidados ainda permanecem os básicos, né? Preservativo e até mesmo ali evitar um coito desprotegido, né, doutor? Infelizmente os números da AIDS pioraram um pouco. E o que mudou foi realmente o cuidado. Hoje a gente tem drogas muito mais efetivas e a população acabou perdendo medo, né? Então, graças a Deus, a AIDS é uma doença não tem cura, mas é controlável, né? A gente consegue, com medicação, reduzir a carga viral, a pessoa não tem mais um limite de vida como tinha antigamente, mas ainda assim é um problema muito grave, né? Tem que tomar remédio para o resto da vida e as pessoas acabam se esquecendo disso, de que a AIDS é uma doença que a gente não vê mais, fala, está morrendo por HIV, mas ainda é um problema muito grave de saúde. Lembrando que a AIDS é uma porta de entrada para outras doenças, né? Pois ela ataca diretamente o sistema imunológico do corpo. Ela afeta basicamente todos os sistemas do nosso organismo, né? Qualquer doença, se você tiver com a imunidade baixa, você está suscetível a qualquer infecção viral, fúngica, por bactéria, pneumonia, meningite, e isso acaba matando, né? Viu, Batistinha? Muita atenção, né? Então, atenção, cuidado, sexo só se for protegido, no caso aí de diversos companheiros, que é um fator de risco. Então, o ideal seria ter só um amante, doutor? Brincadeira. Estou brincando com o doutor. A minha diretora está falando comigo aqui. Fala comigo, diretora, que eu vou dormir no sofá hoje. Ah, não, estou dizendo aqui que a proteção divina serve. Não serve de jeito nenhum, né, doutor? Não, de forma nenhuma, né? Deus ajuda até certo ponto, né? Faz sua parte aí. Porque... É verdade. Ainda bem que durante a faculdade temos os anjos da guarda, né? Para nos guardar. Eu conversei aqui com o doutor Theo, urologista do Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi, do HGG. Quero te agradecer pela disponibilidade de ter vindo aqui com carinho com o nosso telespectador, com o nosso público. Eu descobri hoje que você é urologista do Dr. Álvaro, da verdade. Porque aqui todo mundo acreditava que era um rapaz de 2 metros que vinha aqui, que também é médico. Aí eu falei assim, não, gente, aquele dali que é o urologista do Álvaro. Aí hoje descobrimos que é o Dr. Theo, que atende também as estrelas aqui de Goiás. Como que te encontra nas redes sociais ou aonde você atende, caso alguém queira fazer uma consulta com você? Bom, atendo lá no Hospital do Rim, um consultório lá, na parte pública no HGG, eu sou chefe de serviço lá. E na rede social, no Instagram, Dr. Theo Costa, THEO, Theo Costa. Estou lá, participo bastante do Instagram. Muito bem, mais uma vez obrigado. Estamos juntos prazer, e a qualquer obrigado. momento que tiver assunto importante, volta para a gente conversar sobre a saúde do homem, sobre a urologia e posteriormente vamos falar também sobre a interferência da pedra no rins, né, as doenças do rins com o próprio testículo, né? Quem já teve cólica renal sabe do que eu estou falando, né? Que é uma dor que, meu Deus do céu. O verão está vindo aí, aumenta muito a incidência. Aumenta a incidência. Então, ingerir líquido
Sempre. Sempre, né?